Olá, Nelson, tudo Opa, bom? bom, Pedro. Só para dar uma esquentada aqui, eu gostaria só de te perguntar o que seria esses incidentes de segurança? Bom, incidente de segurança é basicamente qualquer coisa que acontece numa empresa que está relacionado ou com perda de informação ou com alguma coisa do ambiente da rede que sai do ar ou com algum processo que precisa ser melhorado e acontece alguma coisa porque aquele processo não tá bom. Quando pode ser, por exemplo, alguma coisa relacionada com tecnologia, pode ser alguma coisa relacionada com, por exemplo, engenharia social, alguém que ligou, tentou se passar por um funcionário e conseguiu um acesso. Então, tudo que tiver relacionado com a empresa que puder trazer algum prejuízo para ela, né, de alguma maneira, é um incidente de segurança, né, de uma maneira bem ampla, assim. Caramba, legal. E o que consiste na resposta à segurança, a incidente de segurança na segurança da informação? O incidente de segurança, então, é quando acontece uma dessas coisas que eu citei, né? Quando acontece alguma dessas ações ou de alguém de fora da empresa, ou algum funcionário que faz alguma coisa indevida, ou mesmo sem agir de má fé, mas para caso ele, sei lá, faz com que a empresa, a rede fique lenta, ou começa a cuspir papel na impressora, enfim, algum incidente que precisa ser tratado. Então, o incidente de segurança é isso. E aí você tem que ter alguém que tem que responder por isso. Então, aí, mais ou menos, seriam as pessoas que cuidariam de incidentes de segurança daquela natureza, né? Você pode ter uma área que cuida da empresa como um todo, qualquer incidente de segurança tecnológico, aquela área cuida, você pode ter pessoas que cuidam de parte do processo, por exemplo, se for alguma coisa na infraestrutura de rede, é uma equipe, se for um defacement numa página web, por exemplo, é uma outra equipe, se for uma engenharia social, aí é uma outra equipe, se for uma segurança física, alguém tentou entrar na empresa, forçou cadeado, alguma coisa, seria, por exemplo, uma outra equipe. E, pessoal, a gente tem muitas respostas a incidentes e certa vez eu estava lendo sobre o Blue Team e uma dúvida que gerou é só o Blue Team que responde a essas perguntas ou o Red Team também responde? O Red Team e o Blue Team são times, um é focado em ataque, ou seja, o Red Team, ou interno ou externo contratado, é uma equipe que vai tentar achar vulnerabilidades na empresa, então eles pensam como atacar, né, como obter acesso, como obter informação, como acessar algum banco de dados, alguma coisa nesse sentido, como conseguir credenciais e tal. E o Blue Team é a equipe que cuida da defesa, então é a pessoa que está pensando como se defender do Red Team, né? Basicamente é isso. Então, quando tem um incidente de segurança, naturalmente o Blue Team tem que ser envolvido, porque como ele cuida da defesa, ele precisa saber o que falhou para poder corrigir, para poder saber o que ele pode fazer para melhorar, para mitigar aquele problema. E às vezes o Red Team é chamado para tentar entender o problema, porque às vezes acontece um ataque, mas ninguém sabe como é que foi, como é que se deu isso daí, que vulnerabilidade que foi explorada, como é que foi explorada essa vulnerabilidade. Ah, o cara entrou, passou pelo nosso firewall, mas como é que ele fez isso? Ele usou que técnica, como é que foi? Então, às vezes o Red Team ele é chamado para tentar explicar de que forma que se deu aquele ataque ou como é que funciona aquele tipo de ataque, por exemplo. Eu, como tendo um time, o Red Team, eu poderia solicitar ajuda deles para um processo de rastreamento do invasor? Sim, isso pode ser feito por uma equipe de Red Team. Eles podem também identificar a origem, né? Saber se aquilo ali foi de que localidade que veio, se veio de algum outro país, ou se veio de alguma região específica, ou que tipo de ambiente é o ambiente que foi usado para atacar, se foi, por exemplo, o atacante usou a máquina de um terceiro para poder atacar, então tudo isso daí o Red Team pode auxiliar nessa pesquisa, né? Tem que ser coordenado, então geralmente você tem
um grupo de resposta a incidentes que é focado só em responder incidentes mesmo, e aí ele vai pedindo ajuda dos times que ele for precisando para aquele incidente em particular, né? Que aí pode ser o caso de pedir ajuda para o Red Team e de outros times, se precisar. A gente também ouve muito falar, a galera que trabalha na área de segurança da informação, sobre C-Cert. Você poderia explicar sobre o que é Uhum. e qual a importância de um C-Cert dentro de uma organização? Então, o C-Search é justamente essa equipe que trata de incidentes. Assim, você tem empresas maiores, você tem pessoas focadas em responder incidente. Então, o que elas fazem? Elas trabalham basicamente quando existe um incidente a ser tratado. Mas aí o que elas fazem no resto do tempo, né? Espera-se que a empresa não tenha um incidente toda hora. Então, o que elas fariam nesse meio tempo? Então, cada local define o que é feito por essa área específica, que é o C-Search, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai estudar novas vulnerabilidades para saber se aquilo se aplica à empresa dele ou não. Ele vai escrever manuais para os usuários finais, para, por exemplo, não cair em phishing, não cair em engenharia social. Ele vai dar treinamentos para outras equipes. Ele vai. Então, assim, cada lugar define mais ou menos qual que é o papel, qual é a abrangência daquele grupo de resposta a incidentes, né? Então, a importância dele é essa, assim, cada lugar, você pensa o seguinte, tem uma empresa grande, sei lá, uma empresa de 500 funcionários, empresa média, né? Nos 500 funcionários, não aconteceu um incidente, quem trata daquele incidente? Se não tiver alguém já pronto para tratar aquele incidente, você primeiro precisa descobrir quem vai tratar, precisa convencer alguém a tratar, ali você já perdeu tempo, já perdeu dinheiro, já perdeu o problema, por exemplo, foi um vazamento de informações, aquilo ali já está rolando, então você precisa ter alguém que prontamente responde aquilo. Eu penso, mas você tem que mais ou menos pensar como um corpo de bombeiros, né? Aconteceu um incêndio, os caras têm que estar lá. Não tem que pensar será que eu sou o bombeiro do dia, né? Não, não, não tem isso. Você tem que estar lá para responder aquele incidente o mais rápido possível. E só que assim, você tem empresas de todo tamanho, você tem empresas grandes, empresas pequenas. Nem toda empresa tem condição de manter um grupo específico para responder incidente. Então, geralmente, essa função ela é acumulada por pessoas que já trabalham na área de TI, fazendo outras coisas. E elas são deslocadas para uma sala de guerra, para uma sala que geralmente a gente chama, quando tem um incidente, as pessoas se reúnem numa sala de guerra, né? Uma sala para conter um incidente. Então, elas são chamadas para esse local para poder fazer a resposta àquele incidente. Não existe um CSIST propriamente constituído para fazer aquilo. Empresas muito pequenas não é viável fazer esse tipo de coisa, né? Pode só dar uma pincelada melhor sobre quais seriam os melhores procedimentos para a gente trabalhar com respostas a incidentes, sem que a gente tenha uma pessoa no cargo de C-level? Tá, assim, o interessante, o melhor de tudo é você se prevenir. Então, assim, qual é a melhor forma de você evitar um incidente? Você ter a prevenção. E como é que você faz uma prevenção? Você previne com as melhores práticas de segurança para sua empresa, de uma maneira geral, e você cria roteiros para incidentes mais comuns. Então, assim, você pode até contratar uma empresa terceirizada para fazer isso, ou você pode ter alguém dentro da empresa que separe um tempo para fazer isso. Então, a melhor forma de você não ter incidentes é você tratar. E se você tiver, você agir o mais rápido possível. Como é que você consegue agir o mais rápido possível? Você tendo um procedimento descrito. Então, você escreve, se acontecer um denial of service, o que eu faço? Quem que eu aciono? Para quem que eu ligo? Quem que eu chamo? Se acontecer um vazamento de informações, qual é o procedimento? Como é que eu vou agir com a imprensa? Como é que eu vou falar com os meus clientes? Como é que eu vou falar com a alta direção da empresa? Se acontecer um phishing, um ransomware, como é que eu trato esse ransomware dentro da empresa? Então, se você tiver procedimentos já definidos, você simplesmente pega um manual, dá uma olhada e vai seguindo passo a passo. É muito mais rápido, muito mais tranquilo, e você evita
que o problema se agrave, porque você vai tratar ele logo que ele está ocorrendo. Então, assim, quando você não tem uma equipe para tratar isso diretamente, o ideal é que você tenha pelo menos os manuais prontos, para na hora que o evento acontecer, você simplesmente pegar aquele manual, esse evento parece com isso aqui, então eu vou tratar mais ou menos dessa forma. Então, é uma boa forma de você não precisar ter uma equipe, mas você ter como tratar o incidente quando ele ocorrer. É bem pegar as gambiarras dos programadores e sair, pega, tira lá do GitHub, sai jogando E até criar o código. A última hora é difícil, né? E vê só, Nelson, por esses dias aqui no Brasil a gente teve, por esses dias não, por esses meses, a gente teve a LGPD, que é a Lei Geral da Proteção de Dados, ela meio que entrou em vigor, e tu consegue explicar para a gente qual seria a relação dela na questão de respostas a incidentes de segurança? Tá, eu não estou acompanhando muito bem, né? Que eu tô fora, né? Então eu não estou acompanhando muito bem como é que está o andamento da LGPD, mas basicamente é uma lei de proteção de dados, ou seja, ela visa evitar, ou pelo menos tentar minimizar com que as informações pessoais das pessoas sejam divulgadas na internet, né? Sem que elas permitam que isso seja feito. Então, basicamente, isso tem tudo a ver com resposta a incidente, porque uma das coisas que você trata em resposta a incidente é justamente como que você faz para tratar dados sensíveis. Então, você precisa proteger esses dados, você precisa fazer com que eles não sejam facilmente recuperáveis por exemplo, não colocar no cloud aberto, não colocar em algum local, proteger com senha, ou com outros fatores de autenticação de preferência. E aí você tem que essa questão que se ocorrer um incidente, como é que você trata esse incidente? Então aí entra o papel da resposta a incidente na sua forma mais original, né, digamos assim. Porque a resposta a incidente ela virou um pouco mais do que isso, mais do que tratar o incidente em si, ela também procura tentar prevenir que incidentes não ocorram, mas no final das contas a área está ali para responder incidente. Então, quando tem um vazamento, quando tem alguma coisa, ela precisa saber quem que ela aciona. Isso aqui se encaixa na LGPD, eu preciso contratar advogados, eu preciso chamar a equipe da jurídica da empresa, como é que eu vou tratar, como é que a gente vai tratar isso? Então, quem coordena essas ações aí, geralmente é o grupo de resposta a incidentes, independente de ser relacionado com a LGPD ou outro incidente qualquer. Eu tendo um C-Cert, eu tendo um C-Level na minha corporação, quais seriam as etapas assim que você recomendaria para a gente poder seguir? Porque cada funcionário vai querer seguir da forma que acha mais correta, mas assim, os profissionais da área, eles sempre desenvolvem, você, por ser escritor também, sempre dá um empurrão assim para dizendo, esse direcionamento aqui é melhor. Qual seria assim a etapa que você mais recomendaria? Depende muito do incidente, mas de uma maneira geral, você precisa primeiro, a primeira coisa que você precisa fazer é entender o que aconteceu. Porque é muito comum, é natural, quando você tem um incidente, a primeira coisa que você faz as primeiras coisas que as pessoas fazem tipo, quem foi que causou isso, né? Tipo, achar um culpado, achar quem foi a pessoa que causou, ou que tipo de situação que causou aquilo. Isso atrapalha o processo, isso não ajuda no processo e não faz com que ele se resolva mais rápido. Você pode até ter depois isso, tratar disso de uma outra forma, mas o ideal é que você, primeira coisa que fazer é entender o que aconteceu, para você saber se você, por exemplo, se você teve um vazamento, se você desliga o servidor, se você contacta os clientes, se você precisa saber o que aconteceu para você saber que ações que você vai tomar a partir dali. Então, é muito comum as pessoas já tentarem resolver os problemas sem entender direito o que aconteceu. Isso é natural do ser humano, mas isso não ajuda numa resposta a incidente. Então, a primeira coisa a fazer é descobrir o que aconteceu, entender o que aconteceu. Depois é acionar as pessoas que precisam ser acionadas, porque quando você tem uma resposta a incidente, você geralmente precisa
de contactar outras pessoas. Você precisa do chefe a pessoa, o diretor da área de infraestrutura, ou da pessoa que cuida do banco de dados, ou de qualquer outra área que esteja relacionada, ou o pessoal que cuida do firewall, enfim. Você precisa contactar as pessoas para que elas tomem as providências. Aí você vai dizer o que elas precisam fazer, se elas precisam desligar o banco, se elas precisam fechar alguma porta no firewall, se elas precisam atualizar alguma coisa que foi desatualizada. Então, você precisa acionar as pessoas que precisam atuar no incidente. E, feito isso, você precisa, de alguma maneira, mitigar aquele incidente. Por exemplo, se você achou melhor não desligar o banco de dados, por exemplo, você precisa tomar ações para que o ataque não volte a acontecer, né? Ou seja, o que ocorreu não torne a acontecer. Então, você tem que tomar ações mitigadoras para que o ataque não ocorra. Eu preciso criar uma regra no IPS para que aquela assinatura seja detectada até que saia uma assinatura específica do fabricante para aquele ataque em particular. Então, você precisa saber o que você precisa fazer. E, por último, depois de tudo isso feito, você documentar o que aconteceu e criar aquela rotina que eu falei lá atrás, criar aquele procedimento passo a passo. Aconteceu um problema assim, como é que eu faço para tratar? Se você ainda não tiver isso documentado, você precisa documentar isso para que os próximos incidentes daquele mesmo tipo já tenham um encaminhamento mais tranquilo, mais rápido aí. Então, assim, de uma maneira bem geral, esses são os passos que você geralmente precisa ter para tratar um incidente aí. O mercado de trabalho, ele possui vagas para as pessoas que têm conhecimento na área de respostas a incidentes? E, se sim, quais seriam essas vagas? Tem vaga, porque incidente vai acontecer, quer dizer, a única coisa com certeza que uma empresa tem é que ela vai sofrer algum tipo de incidente, ou já está sofrendo e não sabe, mas em algum momento ela vai sofrer. Então, mercado para isso tem, porque isso, qualquer lugar, qualquer empresa vai precisar de uma pessoa, de um time para isso. Só que, assim, você precisa, para se preparar para ser um bom funcionário, né, de resposta à incidência, você precisa ter conhecimentos em várias áreas. Então, o ideal é que você se prepare, não especificamente em resposta a incidente, que também é uma coisa interessante, mas também você tenha bons fundamentos em rede, em desenvolvimento de software, em segurança de uma maneira geral, criptografia, tem um conhecimento interessante aí de ferramentas de proteção, tipo IDS, PS, Firewall, coisas do tipo. Então, é bom que você tenha um bom conhecimento de tudo, de todas essas tecnologias aí, para você ser um bom profissional na área de resposta. Claro que isso aí é uma caminhada, né? Ninguém vai sair já do zero para um profissional sênior, mas são coisas que você precisa ir acumulando ao longo do tempo para poder fazer melhor seu trabalho, se você trabalhar na área de resposta a incidente. E, Nelson, existem cursos, livros, materiais online que a gente possa aprender mais sobre respostas a incidentes? E, se sim, quais você pode estar indicando assim para a gente, para a galera que está aqui no RoadSec? Bom, o Brasil ele tem um grupo de resposta a incidentes para tratar de incidentes que ocorrem no Brasil, né, de uma maneira geral. Você tem grupos você tem grupos de resposta a incidente nas telefônicas, nos bancos, em vários locais. Mas tem um que centraliza o que vem de fora, chega geralmente nesse grupo, que é o CERT-BR, né, CERT.br. Então eles têm treinamentos na área, eles têm uma cartilha para o usuário final, ele tem uma cartilha para administrador, eles publicam vários indicativos, né, de incidentes que ocorrem no Brasil por tipo, denial of service e outros tipos. Eles publicam isso no site lá, então é um lugar interessante para você obter informações e treinamento também. Eles também dão treinamento esse mesmo site tem lá a opção de treinamento. Outro grupo que é bem interessante também é o CAIS, que é da RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, que é uma instituição acadêmica. Ela tem um grupo chamado CAIS, que é como se fala, escreve como fala,
que eles também têm um grupo bastante ativo aí de resposta a incidentes. E tem alguns eventos, né? Tem um evento do Comitê Gestor, que chama GTS-GTR, que também tem várias... É um evento público que está sempre... Tudo que é feito lá é gravado, agora está online como tudo, mas quando ele é presencial, eles gravam e publicam os dias de evento, então as pessoas podem ir lá e assistir determinadas palestras específicas. Muitas delas tratam de resposta a incidente também. Então, é isso, assim. Eu deixo esses locais aí que eu acho que já tem bastante material para o pessoal se divertir. Legal. Nelson, agradeço a você por ter participado dessa entrevista conosco. Eu que agradeço, Pedro. Prazer conversar com você.